Olha só, a cultura brasileira é o resultado de encontros e um deles foi a chegada dos imigrantes italianos ao país. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, cerca de 1,5 milhão de italianos desembarcaram no Brasil, trazendo hábitos, valores e tradições que atravessam gerações e ajudam a moldar, os costumes que fazem parte da nossa rotina até hoje. E para entender como essa herança se mantém viva, seja na forma de celebrar, de se relacionar ou até nas tradições que continuam sendo preservadas, a gente conversa agora com a professora de História e Artes, Ana Flávia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, que linda. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Tudo bem, meu amor? Seja Tudo bem-vinda. certo. Muito obrigada. Fica à vontade. Licença. Ana, quando a gente começou a falar aqui da cultura dos italianos, que eles falam com as mãos, enfim, tem essa expansão Sim. toda. Quando eles chegaram aqui, será que nós brasileiros pegamos um pouco isso deles? Como é que foi essa junção e quando isso aconteceu? Então, eles vieram para cá no século XIX. O que estava acontecendo? A Itália, ela era toda fragmentada, então separada em várias partes. E daí estava surgindo a unificação da Itália. Só que quando uma coisa é totalmente separada e ela se une, acaba acontecendo coisas desagradáveis. Então estava tendo muita pobreza, falta de trabalho, más condições ali. E o Brasil estava sem mão de obra. Então o que eles se tocaram ali? Por conta da abolição da escravidão. Então, o que acontece? Os agentes começaram a falar para os italianos: vem para o Brasil, lá você vai ganhar fazenda, o salário é altíssimo, dando uma ilusão ali para eles. Eles vieram para cá, levaram um choque de realidade. Então, os donos de fazenda estavam tratando os italianos como se fossem escravos mesmos, então demorou para ter esse processo para entender que os italianos não eram escravizados, que eles eram trabalhadores. E os italianos começaram a entrar em negação, porque cadê as terras que eles iam ganhar? Cadê o salário altíssimo? Então começou a ter esse choque de realidade. E daí veio começar a ter os operários, as crises operárias, os anarquistas, que eles eram contra, essa forma de hierarquia, de alguém estar dominando outro povo, outras pessoas. Olha, gente, a história começou meio tumultuada, Começou. né? Mas com o passar do tempo, os italianos foram ganhando esse respeito, esse espaço, e hoje a gente vê muito da cultura deles no nosso dia a dia. A gente entrou há pouco tempo com a nossa repórter Michele, em Quiririm, falando dessa questão da culinária. O porquê que a gente vê tanto dessa comida italiana no nosso dia a dia. A macarronada virou nosso prato de domingo. Sim. São Paulo virou capital da pizza. Da pizza. A gente tem muito da cultura italiana nessa parte da alimentação no nosso dia a dia, né? Exatamente. Como você estava falando, veio muito italiano para cá. Então, a gente começou a pegar um pouquinho do jeito deles também. Então, isso de falar com a mão, bastante mão, ser muito próximo da família. Então, os almoços de domingo, que é a família toda reunida na mesa. A nona, com todo mundo. Exatamente. Isso tudo é do italiano. A superstição de comer nhoque dia 29, que daí vai trazer dinheiro, riqueza. Então, a gente foi pegando um pouco disso deles, de ter afeto, de falar alto, que eles gostam de falar alto, gostam de falar bastante. Então, foi dando uma mistura ali de brasileiro, de italiano. A gente foi aprendendo com eles e eles também foram aprendendo com a gente. E a gente tem alguns lugares no Brasil, Por exemplo, em São Paulo a gente pensa no Bexiga, Sim. Mas nós temos alguns lugares, por exemplo, no Sul, que você anda, Sei lá, tem a Rota Romântica lá, que acho que até mudou o nome, só tem italiano. Existem no nosso país lugares específicos mesmo, de regiões que tem mais italianos do que outras? Então, quando eles vieram para cá, focaram no Sul e no Sudeste. Foi onde tem a arquitetura italiana, a arte italiana se predominou bastante. Aqui a gente tem em Quiririm, que vocês estavam falando, em Guará tem a Colônia. Então, foram lugares que eles foram se juntando, foram se aglomerando ali e trazendo mais pessoas,
Então foram para fazendas, café, agrárias, tudo isso foi onde eles se juntaram ali. Então é um lugar que a gente anda assim, só tem italiano e é gostoso, a gente se sente parte daquilo, traz um calor para as pessoas. Essa parte da agricultura é muito forte, essa parte operária mesmo, o trabalhador, né? Aquele italiano que coloca a mão na massa, na terra e cultiva. Tem a questão do arroz, né? Que é muito forte aqui também na nossa região, em Guaratinguetá, com os italianos. E tem algo que eu acho lindo também, que é a música italiana. Daqui a pouco vai ter. Exato. Olha só. Como que a música italiana também influenciou nós brasileiros? Então, o italiano, ele é muito festivo. Então, todas as festas dele vai ser calorosas, vai ter música, vai ter gente, vai ter muita fartura, muita comida. Então, e o brasileiro também adora uma festa, Adora. né? E daí isso foi entrando, foram se aproximando ali. O italiano, ele gosta de fazer festa para receber. Vamos fazer festa porque o pagamento caiu. Então, eles são muito festivos, eles gostam disso. E foi trazendo música, muito vinho, muita massa, as tarantelas, as danças, porque eles não ficam sentados só escutando, eles dançam. Não. E daí dança com o esposo, e dança com o amigo, com o parente. Eles vão fazendo essa troca nas coreografias, é bem bacana. Ah, é lindo. É lindo. E é tão interessante você pensar que a chegada foi uma chegada triste. Sim. Primeiro por você sair do lugar que você nasceu, que é o seu próprio país, né? E migrando para um outro país. E segundo, porque imaginava algo que não realmente aconteceu naquele momento. Mas eu acredito que eles nunca deixaram dessa coisa da alegria, né? Que é meio que contagiante. É mesmo. Quando a gente pensa nisso, principalmente nos lugares onde a gente vê, tem mais, né? Como a gente citou agora, a parte sudeste e a sul do nosso país, como que você acha que isso influencia no comportamento do brasileiro? Porque a gente brinca aqui imitando o italiano, mas é uma imitação no sentido de gostoso, né? A De gente fica valorização. feliz em imitar, né? São pessoas que a gente tem carinho. Sim, é porque é exatamente isso que eu falei, eles são calorosos, ele não vai tratar você de forma ríspida, ficar seco, não, eles são calorosos, eles gostam de conversar, de contar toda a história, e é legal também essa parte de contar, porque foi muita coisa que foi vivida e só eles sabem dizer realmente o que aconteceu. Então, a gente sentar e escutar tudo aquilo é uma forma de carinho também, de demonstrar atenção para eles. E daí eles ficam cada vez mais felizes também, contando e trazendo isso. E eles têm muito orgulho da história deles e toda essa luta. A gente estava comentando aqui, logo após a entrada da Michele também, da Dona Elisa, e ela falou, vou pegar minha roupinha ali de 1 ano, vou colocar numa moldura e vou colocar em exibição, né? Em Quiririm, os restaurantes colocam ali as fotos dos familiares nas paredes para mostrar tudo que a família fez para que pudesse hoje estar ali conquistando o seu restaurante, enfim, né? Tá criando a família. Então, eles têm muito orgulho e nós também de poder acolher e desfrutar de tanta coisa, né, Abby? Exatamente. Ana, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Você explica de uma forma tão leve que fica fácil de entender, Fica né? fácil. Eu fiquei com vontade de estar numa sala de aula com você e você contando a história do mundo pra gente. Muito obrigada. Ai, que bom, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada. E ó, você de casa, aproveita aí para comentar na foto. Se quiser fazer mais perguntas, faz perguntas mesmo.